Olá, pessoal! Diário de uma jornalista marcial aqui na minha biblioteca ainda. Meu pé está melhorando, mas eu não fui ainda no ortopedista, tá, gente? Mas por isso que eu não voltei na esteira, né? Tem que ir no ortopedista para ele me dizer o que que eu tenho. Que meu pé tá melhorando, mas tá estranho, tá? Tá estranho, quando ando muito ele dói. Eu devo ter torcido esse pé, porque eu já tive problemas com esse pé, tá? Eu já torci esse pé, eu já engessei esse pé, então é complicado, tá? Mas eu tô bem, gente. Hoje eu comi, né? Eu já comecei a fazer a dieta que a nutricionista me deu, uma reeducação alimentar, tá? Então hoje eu comi direitinho, arroz, feijão, a salada, tá? Tô me sentindo melhor, eu vou fazer isso. E hoje eu comi, acho que eu comi uns 7 bombons hoje. Acho que eu comi 7 bombons, eu não consegui, né? Ela disse que vai tirar aos poucos o chocolate, tá? A gente vai diminuindo primeiro o adoçante, né? Essa necessidade que eu tenho do açúcar, porque tudo que eu como, que eu bebo, eu coloco adoçante. E eu ponho muito adoçante, tá? Então ela já me passou quantas gotinhas que eu tenho que pôr, porque eu nem sei quantas gotinhas eu ponho, tá? Meu paladar acostumou com tudo muito doce, tá? Então ela vai fazer um trabalho comigo de tá tirando aos poucos, tá? Né? Porque eu viciei no doce, tá? Aquela coisa doce. Eu tô me sentindo melhor, realmente eu tô. Eu vou fazer esse sistema que ela me passou, porque como eu não como carne, então ela falou que eu tenho que comer grãos, tá? Ela tem razão, eu me senti mais assim saciada, tá? Porque eu não comia arroz. Arroz não, arroz eu gosto, eu não comia feijão, tá? O arroz com feijão, ele me deixou mais, assim, saciada, tá? Bom, gente, eu tô aqui na minha biblioteca, que é uma verdadeira bagunça, tá? Eu sou muito bagunceira, que eu disse pra vocês, muito bagunceira. E eu falo sempre de um livro, tá? Não me esqueci. É que eu tenho muito livro e eu fico perdida nos meus livros, tá? Realmente, eu já sou um pouco perdida, tá? Eu já sou um pouco perdida, então eu fico completamente perdida no meio dos meus livros, tá? Eu não sei nem que livro que eu vou falar pra vocês. É que eu tenho tanto livro bom. Eu gosto de todos, né? Eu sou suspeita. Eu gosto de tudo, né? Eu leio de tudo. Até bula de remédio eu leio, tá? Ah, ai, é difícil, eu vou pegar qualquer um, tá, gente? Eu não vou ficar pensando muito, tá? Deixa eu ver. Bom, gente, vou pegar esse livro aqui. Vou pegar esse livro aqui, tá? É porque é o seguinte, se eu pegar alguma coisa, desmorona tudo, tá? Tá meio bagunçado. Gente, esse livro é bem legal, tá? O nome desse livro, adoro o livro de curiosidades, tá? Tipo, super interessante. Sabe essas coisas assim, de curiosidades? Eu adoro o livro assim. Eu adoro escrever sobre essas coisas curiosas, tá? Então, o nome desse livro é Curiosidade Mórbida. Mary Roche. A Ciência e a Vida Secreta dos Cadáveres. É muito legal esse livro, tá? Eu comecei a ler, mas eu não li tudo. É da editora Paralela. Olha, esse livro aqui, ó. Curiosidade Mórbida, tá? Esse livro vai falar da morte, né? O que acontece com o nosso cadáver quando a gente morre, né? Por que as unhas crescem? Se é verdade que as unhas crescem quando a gente já morreu e elas continuam crescendo, se o cabelo continua crescendo, tá? É um livro bem legal, é bem curiosidade mesmo, é bem maluco esse livro, tá? É bem legal, eu comecei a ler, mas eu não terminei, tá? Eu tô lendo ainda esse livro. Então, olha, não se desperdiça uma cabeça, crimes anatômicos, a vida pós-morte, mortos ao volante, o santo cadáver, cabeças que rolam. Então, assim, essa autora, ela fez uma pesquisa enorme sobre cadáveres, tá? Sobre cadáveres. E ela vai revelando pra gente as descobertas, tá? As pesquisas que foram feitas, né? O que se sabe, né, sobre os mortos, né, as cobaias, como é que eram usadas as cobaias, né, desde o início, o que eles faziam, de onde eles tiravam esses cadáveres para fazer as pesquisas, né. Então, a ciência e a vida secreta dos cadáveres. Então, ela vai falar dos cadáveres nas pesquisas também, né, como é que era, da onde eles tiravam, como é que eles faziam, como é que eles tratavam esses cadáveres, né, que faziam parte, né, das aulas de anatomia, né, dos estudantes de medicina. Ela vai contar um pouco dessa história, tá? Como é que era no começo, né, como é que é hoje,
vai falar um pouquinho como é que eles tratam esses cadáveres. É um livro muito louco, tá? É um livro muito louco, mas é um livro bem interessante, bem curioso, que vai falar, né, desse lado, assim, lado B, que a gente não fica sabendo, né? Como é que esses cadáveres são tratados, ela vai falar curiosidades sobre os cadáveres, né? Coisas curiosas que a gente tem, né? Essas ideias, né? Será que o cabelo continua crescendo? A unha depois que a gente morre, né? Da onde eles tiravam esses cadáveres para fazer as pesquisas, quando começaram a usar cadáveres, tá? Se eles tratavam esses cadáveres, né, que eram usados nas aulas de medicina. Então ela vai falar, né? É bem interessante esse livro, tá? É bem legal. Eu comecei a ler esse livro, mas aí eu parei. Porque às vezes eu começo a ler vários livros ao mesmo tempo, livros diferentes, tá? Aí eu paro, depois eu volto, tá? Às vezes eu sou assim. Às vezes eu leio de imediato um livro, tá? Leio rapidinho. Bom, gente, eu conto agora, eu sempre conto umas coisas engraçadas, né, dos dojos, né, que aconteceram comigo e tal. E eu contei pra vocês, né, que teve essa história desse cara me chamar de coroa, foi uma coisa horrível, né, um absurdo. Cortei ele, graças a Deus, o cara completamente fora, né, completamente fora de órbita, né. E isso me fez me lembrar muito do Sensei Boto. Curioso, né? Eu me lembrei muito do Sensei Boto nessa história, tá? Né? De você ter uma idade e ser muito jovem para essa idade, né? Eu me lembrei muito do Sensei Boto. Eu não tinha me dado conta disso, né? Do quanto eu sou parecida com o Sensei Boto, mas eu sou mesmo. A gente é muito diferente, tá? Assim, a gente é bem diferente, assim, é praticamente o oposto, né? Eu sou água, ele é fogo, ele é superficial, eu sou profunda, é o oposto, né? É lua e sol, né? Porque o Sensei Boto, ele é um típico ariano, tá? Ele é bem ariano mesmo. Eu me lembro dele, eu peguei algumas coisas dele, né? Que eu convivi muito tempo, né? Com o Sensei Boto. Na verdade, eu tô falando do Boto-san, o amigo, tá? É que ele era 2 em 1. Ele era o Sensei e ele era meu amigo. No final, ele ficou meu amigo. E eu me dei conta de que realmente eu acho que eu tive uma proximidade com ele no final, tá? Deu um pouco de um match com ele porque a gente tem muita coisa em comum. A gente tem muitas coisas em comum, a gente é bem oposto, tá? Eu e o Sensei Boto, tá? Eu sou uma pessoa mais profunda, eu sou fiel, né? Eu sou exigente, eu sou uma pessoa assim, eu sou bem diferente dele, eu sou o oposto dele, seria como Sol e Lua, tá? Mas a gente tem muita coisa parecida, eu e ele, muita coisa parecida. Eu acho que foi isso que me fez, assim, me aproximar dele, tá? Ter essa identidade com ele. Eu acho que uma das coisas é essa coisa de ser adolescente, sim, sabe? Um adolescente tardio. Eu sou assim, né? Eu acho que eu tenho muito isso parecido com o Sensei Boto, tá? Eu não tô muito preocupada com idade, eu sou muito jovem, eu sou uma adolescente eterna, tá? 40, 50, 60 anos, eu vou ser sempre uma adolescente. Eu tenho essa mentalidade, tá? Sempre brincando, rindo de tudo, eu não levo muito nada a sério, só algumas coisas que eu levo a sério, tá? Mas eu acho que eu sou muito livre também, muito rebelde. Então, assim, eu acho que eu tenho muitas coisas parecidas com o Sensei Boto. Eu me identificava muito com ele, em especial nessa questão mesmo do tipo de vida que ele tinha, né? Porque o Sensei Boto, ele é um homem bonito, ele tem uns 40 anos, mais ou menos, ele é solteiro, ele nunca casou, ele nunca quis casar. E a gente percebia, né? Quando eu ia conversando com o Sensei Boto, porque eu peguei carona com ele muito tempo, ele nunca quis casar. Você percebe, né? Ele não é afim de casar, de ter filhos, né? De ter uma mulher. Ele não tem natureza para isso. Talvez ele não tenha se dado conta, mas assim, era muito perceptível para mim que ele não aguentaria um casamento, tá? É muito perceptível para mim, pelo temperamento dele, né? Assim como eu não aguentei o meu. Assim como eu não aguento, né? Um casamento tradicional. Não dá, tem que ser cada um na sua casa, tá? Eu não suporto um casamento tradicional. Morando na mesma casa, olhando pro cara da pessoa 24 horas. É uma questão de temperamento, tá? Então, o Sensei Boto, ele tinha isso muito parecido comigo, né? Ele não queria casar, ele não queria ter filhos, ele gostava de bicho, ele gostava de arte marcial, ele não bebia, né? Ele tinha muita coisa parecida comigo, assim, mesmo. E ele é jovem, né? É aquele filhão, né? Filhão eterno, né? Filhinho da mamãe, que ele deve ser, porque eu via, né? O jeito que ele falava da mãe, tudo. Provavelmente ele deve ser um filhinho da mamãe. E eu sou um pouco assim, né? Eu sou a filhona. Eu nunca gostei desse negócio de ser mãe, né? Mãe, cuidar, não. Eu gosto de ser cuidada, entendeu? Eu gosto de estar na outra posição, né? De filhona.
Então, é uma coisa que eu me identificava muito com ele, nesse ponto. Porque é muito difícil se encontrar, né? Um homem assim, que não quer casar, não quer ter filhos, que é uma pessoa jovem, né? Assim, que não bebe, não fuma. Então, ele tinha características muito interessantes, né? Gostava de bicho, né? Eu gostava, ele tinha características que tinham muita identidade comigo, tá? Eu, Sensei Boto. Então, eu comecei a me lembrar dele, né, dele com aquela roupa lá, né, 40 anos, ele usando roupa de adolescente, dando risada, ele no fundo você não conseguia falar nada sério com ele, né, é que também ele era um pouco demais, né, eu não sou assim, tem hora que eu falo sério, mas eu levo tudo na brincadeira, isso é verdade, é um fato, eu levo tudo na brincadeira, tá, eu não levo a sério as coisas, eu demoro um pouco pra, assim, eu tenho que ver muito se vale a pena pra levar a sério, né, nem arte marcial eu vou levar a sério mais, eu nunca levei a sério a arte marcial, nem o Aikido. Eu fui me dando conta disso também, né? Eu fui me dando conta disso. Então, então eu acho que a gente combinava bastante, nesse sentido, sim, né? De ser independente, de ser assim, de nós sermos, assim, fora do padrão, tá? Fora do padrão, né? Porque a gente vê que hoje em dia as pessoas, né, na nossa cidade quer casar, estão casadas, estão com filhos, já estão no segundo, terceiro casamento, né? A gente foge do padrão, eu, Sensei Boto. A gente foge, né? A gente não quis isso pra gente, né? Eu acho, inclusive, posso dizer, se o Sensei Boto casar, ele vai ser muito infeliz. Não vai dar certo pra ele o casamento, tá? Tô falando que eu já fui casada e olha que em casas separadas, tá? Eu não suporto casamento tradicional. Não suporto. Não suporto. Minha natureza não dá, tá? Ele talvez aguente casamento em casas separadas, mas eu não sei se ele aguenta, não, tá? Eu acho que ele não aguenta. Então, eu acho que o Sensei Boto, a gente teve uma identidade, eu tive uma identidade com ele nesse sentido, né? No sentido do tipo de vida, né? Aquela coisa assim, de ser fora do padrão, né? Acho que eu batia bastante com ele nisso. E aí eu comecei a dar risada, porque eu ria dele ser assim, né? Mas eu sou assim também, né? Porque às vezes a gente aponta no outro algumas coisas que a gente critica, mas a gente tem, né? E o Sensei Boto, ele foi o homem que eu tive mais proximidade, né? Nas artes marciais, sim. Ele foi o homem que eu tive mais proximidade, com certeza, mais convívio, eu achei mais interessante, foi o homem mais interessante que eu encontrei na arte marcial, o Sensei Boto. Sem dúvida. Bem interessante. É uma pena que ele seja assim, né? Infiel, não começa a coisa, não termina, né? Assim, isso eu acho que compromete ele, tá? Mas ele é um homem interessante, eu acho. Acho. Se ele melhorar nessa parte da infidelidade, eu acho ele um homem interessante, sim. Porque ele tem muitas qualidades, né? Então eu me lembro, assim, gente, foi muito divertido, né? Porque no final eu peguei, esse Boto começou a me dar carona. Mas já tinha alguma coisa, tá? A gente nunca teve nada, mas a gente já tinha alguma coisa, né? No ar, assim, né? Eu não tinha percebido isso porque eu sempre tive muito respeito e ele sempre me respeitou também muito, muito, tá? Muito. Ele nem sabe, né? Do Boto Encantamento. Eu nunca falei pra ele disso, tá? Então, eu acho que houve sim essa identidade, tá? Entre a gente, eu e ele. Teve uma identidade, né? E no final, a gente ficou bastante amigo. A gente ficou muito amigo, pelo menos da minha parte. Eu não sei se da dele, mas eu fiquei bastante amiga dele, a ponto de contar coisas. Eu contava coisas pra ele, eu gostava de conversar com ele. Eu imaginava que a gente podia, né? Sair, tomar café, conversar, né? Trocar coisas. Eu imaginava isso. E aí deu, né? Não deu certo. Porque ele é muito imaturo, né? O Sensei Boto é muito imaturo, tá? Pra mim. Se ele não fosse tão imaturo, ele seria um partido interessante pra mim. E eu me lembro, gente, assim, era muito engraçado, tá? Porque ele me deu carona há muito tempo, Sensei Boto, muito tempo mesmo, né? E eu me lembro que ele era assim, terminava a aula de domingo, né? Ele me dava aula, terminava a aula de domingo. Aí ele falava assim, Priscila, vamos comigo. Ele não era uma pergunta, tá? Era meio uma coisa meio que já, né? Já certa. Eu ia com ele, tá? E eu gostava de ir, eu gostava da companhia dele, né? Depois que eu comecei a fugir, né? Que aí eu comecei a ficar meio esquisita.
Mas no começo eu gostava bastante, né? E durante muito tempo eu gostei muito de pegar carona com ele. Era muito divertido, porque ele era muito engraçado, né? E ele fala muita coisa, assim, é impressionante. Eu pensava, nossa, da onde ele tirou tanta coisa, né? Porque ele tinha um monte de assunto, ele não terminava os assuntos, né? Você ficava um pouco atrapalhada, assim, né? Porque ele tem muita energia. Esse Boto tem muita energia. Parecia que alguém tinha tomado o corpo dele, né? Era uma coisa muito estranha, tá? Eu pensava, nossa, aonde tá o Sensei Boto? Porque ele era diferente, né? No dojo ele era calmo, tranquilo, né? Sereno. Quando ele saía do dojo, ele ficava totalmente diferente, né? No Botomóvel. O Botomóvel era muito engraçado, porque tudo do Sensei Boto é grande, tá? Ele é grandão, o carro é grande, o sofá é grande, era muito engraçado, tá? Era muito engraçado. Você se sente pequenininha perto dele, né? Porque ele é um homem grande, né? E bonito, ele chama atenção, tá? Ele chama atenção. E aí eu me lembro que quando que eu pegava carona, era sempre assim, né? E demorava muito para chegar, assim, na minha casa, sabe? Eu não sei o que ele fazia, porque minha casa é mais perto, né? Demorava muito, até parecia uma eternidade, assim. Eu acho que ele fazia uns caminhos mais compridos, assim, tá? Pra gente ficar conversando mais tempo. Era bem legal, era bem gostoso. Sensei Boto foi a pessoa mais agradável que eu conheci no Aikido, sem dúvida nenhuma. Acho que foi a pessoa que eu tive mais, assim, sintonia. Apesar dele ser machista, tudo e tal, eu acho que ele foi a pessoa que eu tive mais afeto. Sensei Boto. É verdade. Agora eu já não sinto tanta raiva dele. Passou, que é a outra Priscila, né? Agora quem tá falando é a outra Priscila, né? Eu gostei bastante do Sensei Boto. Eu senti muita falta dele, né? Porque eu tive que cortar. Eu tive que cortar ele, né? Porque chegou um momento que eu percebi que tinha alguma coisa errada, tá? Né? Não, a ponto de eu ir lá. Eu sou uma mulher muito ciumenta, tá? Quando eu tô interessada numa pessoa, eu fico com muito ciúmes, né? Então, eu percebi que tava difícil pra mim, né? Eu chegava lá no dojo de domingo, né? Porque ele me dava aula, né? E eu chegava lá, uma vez eu cheguei lá e ele tava com a baixinha pintada. Ele tava com a baixinha pintada, tá? Os dois rindo, conversando. Eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei com muita raiva, tá? Mas já era ciúmes, né? A gente tem que admitir, né? Era ciúmes. Eu fiquei com ciúmes, né? Dele com aquela baixinha pintada lá. Aí eu achei que era melhor eu brecar, né? Você tem que ser racional, né? Não dá, não tem condições, né? Esse Boto é muito imaturo, né? É muito imaturo para um relacionamento, né? Ele nunca teve um relacionamento sério. E ele era meu sensei. Então, naquele momento, eu cortei ele como sensei. A hora que eu percebi que eu tava interessada nele, né? Não mais como amigo, tá? Ele nunca soube disso. Eu nunca contei. Ele é bem discreto, foi bem discreto. Na verdade, eu também não admiti isso, né? Porque ele era um homem muito machista, né? Muito, e tinha essa coisa assim dele ser muito infiel, né? É um homem que não é muito bacana pra mim, né? Eu sou uma mulher muito ciumenta. Eu não dá certo eu ter um homem assim, né? Se você botar um homem muito bonito, ele ia me dar muito problema, né? Ele é muito bonito, né? Ele chama atenção, eu não tinha percebido isso, mas eu me interessei pelo amigo, tá? Não foi pelo sensei, não. Foi pelas afinidades, né? Foi uma coisa muito racional. A gente se interessa pelas pessoas racionalmente. São coisas, né, que eu comecei a ver nele que achei interessante, né? Que batia comigo, que tinha essas coisas parecidas. Ele não era casado, ele não tinha mulher. Eu acho maravilhoso isso, né? Imagina um homem não ter esposa e não ter filho. É ótimo, eu nunca quis ter filho, né? Ter que ficar aguentando as mulheres. Então ele tinha muitas qualidades, né? Aí fora que o pai dele foi lá, eu gostei do pai dele, ele era bem família, né? Assim, ele tinha muitas qualidades, né? Mas ele tinha esse problema. Ele é infiel, né? Ele, não sei, eu acho que ele é, né? Então eu achei melhor cortar, tá? Vai acontecer isso em dojo, gente. Sabe, uma vez uma pessoa, uma aikidoka, falou pra mim assim, ai, no dojo nós somos anjos. Não, nós não somos anjos. Nós somos homens e mulheres. Nós somos homens e mulheres. Você pode se interessar por pessoas no dojo. Sem dúvida, né? Por mais racional, e eu sempre fui uma mulher muito racional. Eu sempre fui muito racional e muito centrada, né? Eu fiquei 4 anos. Eu fui me interessar por alguém depois de 4 anos. Ainda não foi como sensei, foi como amigo, né? E ainda assim não tive nada com ele, né? Não tive nada com ele, eu estava observando ele. Mas era muito interessante porque eu fui me lembrando, né? Sensei Boto. Nas aulas de sábado, quando a gente ia para as aulas de sábado, tava aquela bagunça,
né? E o Sensei Boto nunca gostou de bagunça também. Nisso a gente era muito parecido também, né? Eu nunca gostei daquela bagunça, aquele pessoal sentado de qualquer jeito no tatame, falando. Eu nunca gostei, tá? Sempre me incomodou muito. E esse dojo do Sensei Japa, o Sensor Machista San, eles não sabiam se comportar, tá? Os homens, né? Sensei Boto sabia se comportar, sim, né? Razoável. Eu me lembro que tava uma bagunça. Aquela bagunça, aqueles homens tudo conversando, né? A gente já tava no tatame treinando, não era o momento, né, de fazer bagunça. E eu me lembro que eu olhei pro Sensei Boto. Sensei Boto, eu sempre olhava pro Sensei Boto, né? Porque a gente, acho que tinha algumas coisas que a gente pensava igual, né? Ele não gosta de bagunça, ele não gosta de coisa errada. Mas ele faz parte disso, esse que é o problema, né? Ele não briga contra isso, tá? Por mais que ele não goste, ele faz parte disso. Por algum motivo que é dele, né? Eu olhei pra ele tava olhando pra mim, Sensei Boto. Sensei Boto tava olhando assim, era como se ele estivesse falando assim, eu também não concordo, eu também acho um absurdo essa bagunça, né? Então a gente conversava muito, a gente, né, tinha uma troca, né, de comunicação, mesmo ele sendo um homem muito machista. Mas assim, eu nunca falei que você não pode ter, né, um relacionamento, ou sei lá, uma amizade com um homem muito machista. Não tem como, né? Todos os homens são machistas, né? Você vai ter, sim, algum relacionamento com um homem machista. Não tem como fugir disso. Mas tem homens machistas que você consegue se comunicar, tá? Você consegue ter uma troca, né? E eu achava que o Sensei Boto... Eu acho que o Sensei Boto tem potencial para ser melhor. Eu acho, né? Então eu me lembro, ele era muito engraçado. Muito engraçado, o Sensei Boto. Ele era divertidíssimo. Só falava bobagem. Eu me lembro assim que teve. Era muito engraçada a parte que ele dava. Teve um dia que ele me dava carona e ele sempre fazia o teste de catalão, porque ele fala várias línguas, né? Ele fala espanhol, ele fala outras línguas, né? E aí ele pegou e ele tava com essa história de fazer o teste do catalão. Ele falava uma frase em catalão pra mim. Era muito engraçado. Imagina, ele me dando carona, falando uma frase em catalão, aí ele pergunta, Priscila, o que é isso? Que frase eu falei? Era muito engraçado, gente. Vocês não imaginam, vocês não calculam como era engraçado. Eu tava super cansada, mas a gente tinha feito uma aula de 1h30 de Aikido. Eu tava muito cansada. O Sensei Boto, com aquelas coisas, daquelas frases em catalão, era muito engraçado, com aquela carona, porque ele é grandão, né? Aquele olhão, assim. Aí ele olhava pra mim e falava, Priscila, que frase é essa? E ele fazia uma frase fácil, tá? Mas era muito divertido errar. Era divertidíssimo. Eu tinha que errar de qualquer jeito. Porque a cara que o Sensei Boto ficava era uma coisa indescritível, tá? Indescritível. A cara que ele ficava quando eu errava era muito engraçado. Daí teve uma vez que foi muito engraçado, gente. Vocês não calculam. Eu gostava de errar. É claro, eu não ia acertar também. Eu tava meio cansada, né? Espanhol, ele confunde com português, tá? Mas eu errava. Eu gostava de errar, entendeu? Era muito divertido. Eu me lembro que teve uma vez que eu tava muito cansada do treino. Aí ele falou de novo, né? Aquele, Priscila, você vai comigo, né? Aí eu falei, eu vou, né? Porque eu gostava de ir, eu tava no Boto Encantamento, né? Porque o Sensei Boto é um homem muito perigoso, tá? O perfil do Sensei Boto é um homem muito perigoso. Ele é muito carismático, né? E ele é um homem que ele tá acostumado, né? A conquistar mulheres, a seduzir mulheres, tá? Então, ele já tem um know-how nisso, tá? É um homem muito perigoso, o Sensei Boto. O Sensei Boto, ele causa muito sofrimento para as mulheres, tá? Porque ele envolve você. Ele envolve você, né? E ele é bonito e tal, e ele gosta de ser adorado, né? Mas ele é um homem muito inseguro, né? Então, por isso que ele faz essas coisas. E aí eu peguei, aí eu falei, ai, que bom, já tinha passado da metade da carona, né? A gente tava indo, né? Ele me dava uma carona, me deixava, ele mudava o caminho dele até para me deixar em casa, tá? De domingo. Aí ele pegou, já tinha passado da metade. Eu falei, eu respirei aliviada. Ai, que bom, o Sensei Boto esqueceu do teste de catalão, porque todo dia tinha o teste de catalão, né? Todo domingo. Eu não aguentava mais, porque eu tava cansada, né? Era muito engraçado, tá, gente? Eu falo hoje, mas era dramático. Eu falei, ai, que bom, o Sensei Boto esqueceu do teste de catalão. Pra quê? Assim que eu respirei, ele lembrou do teste de catalão. Aí ele foi fazer. Teve um dia que ele fez 3 testes, eu errei os 3. Era muito engraçado. A cara dele, olha, quando eu errava, que eu olhava ele com aquele bancão assim, porque o carro dele era grandão, né? Aquele carão. Aquela cara dele era muito, tipo assim, Priscila, você errou. É tão fácil essa frase assim, sabe?
Muito engraçado. Mas assim, ele realmente me divertiu, ele me ajudou bastante a ficar no Aikido. Me ajudou bastante, Sensei Boto. Foi o melhor Sensei que eu tive. Ele era muito bom, a aula dele era muito boa, ele dava Tai Sabaki, ele dava técnicas de defesa pessoal usando o Aikido. Ele era muito bom. Foi um bom Sensei, aprendi bastante coisa com ele. Mas é aquela coisa, né? Você tem opções na vida. Às vezes você pega um atalho que vai te levar para outro lado, né? As caronas foram complicadas para mim, né? Porque eu criei um envolvimento, né? Com esse Boto. Eu comecei a me interessar por ele. Porque nós não somos anjos. Nós somos homens e mulheres. Então você pode se interessar por pessoas. Com certeza. E acontece. Acontece, né? Então aí no momento que eu percebi que eu estava interessada nele, né? Que eu já estava com muitos ciúmes dele. Torcendo, inclusive, para não namorar ninguém, né? Chegava a torcer. Ele falava que ia para não sei o que, eu torcia, né? Ah, não vai dar certo. Então, aí eu tive que brincar realmente. E aí começou a ficar complicado. Ficar bem complicado. Eu acho que não dá, entendeu? Pra você ter relacionamento com o teu sensei. Não tem condições. Não dá, não. Não dá certo. Né? Mas eu me divirto bastante. E eu me lembrei bastante dele porque a gente tem muita coisa em comum. A gente é muito diferente, né? Assim, é polo norte, polo sul. A gente é bem diferente. É quase o oposto, assim. Mas a gente tem muitas coisas em comum, é verdade. Acho que isso que me fez, né? Acabou me atraindo nele, né? As semelhanças, né? E as qualidades. Mas gente, nós não somos anjos indojos. Nós não somos hermafroditas, né? Nós somos homens e mulheres. Pode acontecer de você se interessar assim por uma pessoa. Acontece. Por mais racional que você seja, você não tem controle sobre tudo. Não tem, né? É isso, gente. Bom, gente, eu vou passar pomada no meu pé que tá doendo já. E aí hoje eu falei um pouco disso. Eu acho legal a gente falar um pouco disso, assim, sabe? Porque tem um tabu, né? Ninguém fala disso. Parece que todo mundo é... Parece que todo mundo é frio. Iceberg, não. As pessoas se envolvem. Você acaba se envolvendo. Você não tem controle sobre tudo, tá? Você não tem controle sobre tudo. É isso, gente. Até mais.